Bom dia! Bom dia! Tá ouvindo barulhinho? Aguinha quente. Meu chazinho. Bom dia! Bom dia, minhas irmãs. Como vocês estão? Felizes, gratas a Deus. Bom dia! Que alegria poder estar aqui nessa manhã e compartilhar com você essa palavra que Deus tem colocado em meu coração. E cada terça-feira nós temos aprendido lições com as mulheres da Bíblia e tem sido assim uma jornada tão maravilhosa para mim. A gente não imagina, né, quando Deus vai requerer algumas coisas de nós. Há 3 anos atrás, né, eu comprei uma Bíblia, a Bíblia Anote, e eu queria estudar sobre as mulheres da Bíblia. E eu fui estudando até o final do livro do Êxodo. E algumas mulheres, assim, aleatoriamente, que não estavam ali naquela sequência que eu vim fazendo desde Gênesis. A minha intenção era ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, buscando conhecer sobre as mulheres da Bíblia. Mas muitas coisas foram acontecendo, eu não dei sequência a esse estudo, eu parei no livro do Êxodo. Quando eu terminei Êxodo, eu parei ali. Ali eu aprendi sobre várias mulheres, né? Eu tinha alguns livros que estava estudando. E a ideia, gente, era fazer apenas no mês de março. Café com Jesus e as mulheres da Bíblia. Apenas em março, porque é o mês da mulher, né? E a gente que trabalha com mulher nas redes sociais, o que a gente quer? Oferecer algo, algum conteúdo de valor, né? Algum conteúdo específico a respeito dessa temática. Então, eu achei que ia ser só março e deu, né? Mas não, o Senhor continuou gerando e eu tenho voltado àquela Bíblia, aquelas anotações. Eu lembro que na época eu comprei um fichário grande e eu fui colocando ali todos os conteúdos, tudo que eu ia aprendendo, tanto naquela sequência, a partir do Gênesis, ou se para algum culto, alguma coisa eu tinha que estudar sobre uma mulher da Bíblia, eu ia colocando ali as anotações das mulheres do Velho e do Novo Testamento. Hoje, quase 4 anos depois, o Senhor puxou esse conteúdo. Então, eu já quero dizer para você que nada que você tenha feito, buscado ao longo da sua vida ficará esquecido pelo Senhor. Ele vai buscar isso aí, ele vai pegar, vai pescar, né? Trazer à superfície aquilo que você buscou no seu secreto. Porque é isso, o que sustenta o Ministério Satisfeitos, o que dá conteúdo para as lives, para os projetos. Acredite no que eu estou te falando, porque é verdade, é verdade. Tudo que dá conteúdo, informação, conhecimento, os temas dos retiros, os projetos que a gente tem, Escola da Mãe Satisfeita, a mentoria de mulheres, tudo isso faz parte de coisas que eu tenho vivido na minha vida, que pessoas da equipe têm vivido na vida delas. É fato, gente. Eu me lembro de um retiro cujo tema foi laços, o tema dele, né? Inclusive, foi o único retiro online que nós fizemos, porque foi bem na época da pandemia. Nós tivemos o retiro em 2020 e ele foi online, muito interessante. Eu nunca tinha vivido uma experiência dessa. E a gente conseguiu ali sexta-noite, sábado de manhã, sábado de noite, domingo de manhã, que são os horários das ministrações no retiro. A gente fez aquele ajuntamento com mulheres pelo Google Meet e foi bênção demais. Teve o grupo dos quartos, mãe espiritual, tudo normal, como a gente costumava fazer. E eu me lembro que eu estava amarrando o cadarço do tênis da minha filha, Suzane. Ela veio, mamãe, amarra aqui pra mim. Aí eu amarrei. Quando eu amarrei o cadarço, né, eu fiz o laço, o Espírito Santo falou comigo. Assim deve ser os relacionamentos. Eles não vão sufocar ninguém, porque os laços não sufocam. Eles enfeitam e sustentam os nós. Então é dado um nó, que é feio, né? Se você for deixar um tênis com nó, fica feio. Mas é o que dá firmeza. Faz o nó, né? Une aquelas partes, entrelaça
aquelas pontas do cadarço, e aí vem o laço. O laço firma o nó, dá segurança para o nó, mas enfeita, embeleza a vida. E aí o Senhor falou comigo, laços. Esse deve ser o tema do retiro desse ano. Uau, foi uma experiência muito linda. Então, tudo que eu tenho compartilhado com vocês é fruto do meu dia a dia com Deus. Das minhas próprias lutas, da minha busca por resposta em situações da minha vida em que eu me sinto com medo, me sinto confrontada, né? E Jael é a mulher do nosso cafezinho de hoje. Eu tive até dificuldade de reproduzir algum cenário que remetesse a ela por conta da sua vida na tenda, né? Eu falei, então vai ser no meu figurino mesmo, né? Uma coisa mais assim de tenda. Para que você pudesse tentar, né? Mergulhar nesse cenário, voltar comigo às páginas de Juízes e se sentir ali dentro da clã de Jael, dentro da família de Jael, aquele acampamento perto dos carvalhos, muito próximo à região de Quedes, que é o que a Bíblia traz ali como registro do local onde Jael vivia. Então já quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Juízes, no capítulo 4. A gente vai ver alguns versículos aí de Juízes, tá? Juízes 4. Gente, vocês são do iPad, das anotações? Eu sou do papel. Tava tudo bonitinho no caderno, mas soltou a folha do caderno. Acho que eu já devia ter rasgado, né, a folha do final, aí a da frente soltou. Mas eu sou a mulher do caderno, das anotações ainda à mão. Eu gosto. Não sou ainda muito fã do digital. Acho que eu vivo tanto nesse universo, né, que eu procuro sair um pouco dele quando possível. Mas vamos orar, peça ao Espírito Santo para aquecer seu coração, como essa caneca tá tão quentinha aqui, aquecendo a minha alma. Eu peço, Espírito Santo, que a palavra que vai ser compartilhada essa manhã aqui nessa live aqueça o coração angustiado, preocupado. Aqueça essa mulher nas suas batalhas da vida, nas suas lutas, nos percalços que ela tem, que ela seja aquecida por essa palavra, posicionada a partir dessa palavra e que ela corresponda aos ensinamentos dessa palavra essa manhã. Espírito Santo, eu não quero ser um empecilho para o teu agir, para o teu falar. Toma minha mente, toma os meus lábios, toma o meu coração, Senhor. Me ajuda a ser um instrumento vivo e poderoso para abençoar a vida das minhas irmãs. Em nome de Jesus eu oro para que essa palavra encontre corações como solos bons que ouvem a palavra e a recebem frutificando. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, irmãs, eu sei que nem todas de nós gostamos de ouvir falar sobre batalhas. A gente não quer, né? Não acorda de manhã procurando. E aí, tem alguma batalha que eu possa me envolver? Tem algum conflito espiritual? Tem algum demônio que eu possa repreender, derrubar? Nós não acordamos de manhã em busca de batalhas, em busca de conflitos, quer humanos, quer espirituais. Ninguém quer viver assim, em constantes conflitos e batalhas. Outras têm até um pavor dessa palavra, batalha espiritual, né? Já cria até um preconceito com relação a isso. Mas as batalhas existem. As batalhas existem. As batalhas espirituais existem. Quer a gente queira, quer não. E uma vez que elas existem, elas chegarão a nós em algum momento da nossa vida. E é melhor que essas batalhas, que esses inimigos nos encontrem preparadas. É melhor que as batalhas
que o inimigo nos encontre preparada. Preparada. Porque uma vez que essa batalha existe, que esses conflitos são reais e eles virão até nós, é melhor que eu e você estejamos preparadas para enfrentá-las. E isso vai partir inicialmente da consciência de que as batalhas são de verdade e que nós precisamos corresponder a elas de maneira eficaz, bíblica e madura. Ok? Então, irmãs, olha só que interessante. Jael estava vivendo sua rotina de paz. Lá em Juízes 5:17, 4:17, em Juízes 4:17, a gente lê assim, olha só. Enquanto isso, Cícera correu para a tenda de Jael, esposa de Heber, o queneu, pois havia paz entre a família de Heber e Jabim. Também vai dizer lá no versículo 11 que Heber, um queneu, descendente de Obabe, que era cunhado de Moisés, ou sogro de Moisés, né? A tradução aí mais adequada é sogro, era descendente de Jetro, aquele homem lá que instruiu Moisés no deserto, lembra? Cuidado, você está sobrecarregado, distribui isso aí, coloca pessoas para cuidar de grupos menores, né? O pai da esposa de Moisés. Então, Heber, o marido de Jael, era descendente de Jetro, era descendente da família de Jetro. E ele havia se separado dos outros membros da sua tribo e armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Então, provavelmente uma região alta, né? Porque os carvalhos são árvores que costumam, né, na região ali de Israel, ficar nesses locais mais altos. E ele sai do meio daquelas tribos, daquele povo, e ele vai formar a sua família num lugar mais destacado, mais isolado, talvez para preservar o seu estilo de vida, a maneira como ele gostava de viver. Então ele vai para uma outra região e ele fica ali, longe daquela realidade, longe daqueles aspectos culturais, longe daquelas situações todas. Ele está ali no cantinho dele com a família dele. E Jael é a esposa desse homem. E ela está vivendo nesse acampamento em Quedes, um pouco mais distante do restante da população de Israel. Então ela não está vendo muito aqueles conflitos, aquela situação toda com os cananeus. E até mesmo a Bíblia diz que a clã de Heber, esse acampamento, essa família de Heber, tinha paz com Jabim, que era o rei cananeu que oprimia o Israel naquela época. Então ele tinha paz. E Jael estava vivendo ali na sua casa, sua rotina, o seu dia a dia, vivendo na paz do Senhor Jesus. Né? Eu até me identifiquei um pouco com esse ponto, porque eu sou do Rio de Janeiro, nascida na Gema, na capital carioca, né? Na capital fluminense, melhor dizendo. Ali é a cidade do Rio de Janeiro. Nasci na zona oeste do Rio de Janeiro, Realengo, e passei mais de 30 anos da minha vida ali, nessa cidade. E de repente o Senhor faz comigo isso, né? Me tira ali do meio da minha família, da minha terra, da agitação carioca, da vida carioca, e me traz aqui para esse lugar de paz, tranquilidade, de ouvir o canto dos passarinhos cedo de manhã, o sul do Rio Grande do Sul, a cidade de Rio Grande. Então esse era o contexto de Jael. Ela estava ali vivendo sua rotina de paz, de tranquilidade, porque havia paz entre a sua família e Jabim, o rei cananeu. Mas enquanto isso, eu não sei o que Jael estava fazendo no momento em que isso aqui que eu vou ler agora estava acontecendo. Eu não sei se ela estava lavando suas louças, dobrando as mantas da tenda, lavando algum lençol, sacudindo a poeira, varrendo a tenda daquela poeira.
Eu não sei se ela estava, né, ordenhando, tirando leite de algum animal, se ela estava preparando alguma comida para sua família, se ela estava debaixo do carvalho, descansando, pegando uma brisa, não sei o que Jael estava fazendo no momento em que isso aqui que eu vou ler agora aconteceu. Mas olha só o que aconteceu, gente. Lá no versículo 9 de Juízes 4. Toda a nossa leitura vai ser em Juízes 4 hoje, tá? Nós já lemos Juízes 4:17, Juízes 4:11 e agora Juízes 4:9, que diz assim, ó. Débora respondeu. Respondeu a quem? A Baraque, o comandante do exército de Israel. Deus havia dado uma palavra a Débora que era tempo de Baraque se levantar contra Jabim em uma guerra e um conflito para poder cessar a opressão cananeia sobre Israel e tornar Israel livre desses opressores. E Débora vai levar essa visão, essa palavra profética para Baraque. Baraque diz assim, ó, tá bom, mas eu só vou se você for comigo. Aí olha o que Débora responde. Débora respondeu, está bem, eu irei, mas você não receberá a honra desta missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. A gente pensa que Débora está falando dela, mas não é sobre ela que Débora estava falando. Débora estava falando sobre Jael, essa mulher que matou o general Sísera. A gente vai ver mais para frente. Então preste atenção no que eu vou dizer para você. Não há como fugir das batalhas para as quais Deus já nos alistou. Não tem como você evitar entrar na batalha se o seu nome está na lista das guerreiras que Deus alistou. Não tem como. Enquanto Jael vivia sua vida de paz, de tranquilidade no seu acampamento, ela não tinha conflitos com Sísera, não tinha conflitos com Jabim, não era a clã dela que Jabim queria destruir e também não tinha sido a clã dela que havia se rebelado contra o rei cananeu. Eles estavam lá vivendo aquela vida isolada deles, no cantinho deles, entre eles, não estavam vivenciando aquela guerra, aquele conflito. Mas Deus aponta o nome de Jael como alguém que matará aquele homem. Minhas irmãs, nós podemos até viver separadas, quietinhas na nossa tenda, longe das áreas de conflito, mas quando Deus nos convocar, quando o nosso nome aparecer na lista, nós precisamos nos posicionar. Você pode até viver a sua vida sem o jejum, sem as batalhas espirituais. Você está simplesmente vivendo o seu dia a dia, o seu cotidiano. Mas se o seu nome aparecer no alistamento, você terá que se posicionar. Deus não mexeu com a clã de Eber. Deixou lá todo mundo bonitinho no seu canto, vivendo sua vida, vivendo sua paz, vivendo sua tranquilidade. Mas quando o conflito chegou, ele sinalizou por meio de Débora. Uma mulher vai matar Sísera. E ele vai falar, mais na frente a gente vai entender que mulher é essa. Não Débora, como parece, né? Mas Jael. Você entendeu o que eu quis te dizer aqui? Isso ficou claro para você? Você pode viver os seus dias de paz, de tranquilidade, os seus banquetes, suas mesas, suas comidas, seus passeios. Você pode, minha irmã, orar no melhor horário para você, fazer o seu devocional bem light, sem nenhuma pressão, bem tranquila, viver sua vida de culto, ir para a igreja, cultuar, que maravilha! Mas no momento que o seu nome aparecer na lista da batalha, não temos escolha.
temos que nos posicionar e auxiliar o exército de Deus no conflito contra os inimigos. Portanto, eu vou repetir aqui. Não há como fugir de batalhas para as quais Deus nos alistou. Não há como. Não há como fugir de batalhas para as quais Deus nos alistou. E aí, minhas irmãs, a gente vai dando continuidade aqui à história. Baraque aceita aquela palavra e diz, ok, então vamos. Ele reúne o exército, instrui as pessoas e sai para a batalha contra os cananeus. E a gente vai lendo aqui uma batalha épica, vitoriosa, e ele vai vencendo, vai destruindo. A Bíblia diz que Baraque, ele mata cada um dos guerreiros valentes de Sísera. Os melhores homens daquele exército são mortos por Baraque. E Deus vai dando vitória, vai ficando claro ali no campo de batalha que Israel vai vencer. E Sísera, o general cananeu, ele percebe que a situação está difícil, que a situação está ferrenha, que a situação está perigosa para ele, está perigosa para os cananeus. E o que Sísera faz? Ele foge para aquela região próxima a Quedes, porque ali é um acampamento de uma família que não guerreia contra eles. Ali a paz, Sísera entende isso. E ele então vai para o acampamento de Éber, que era o esposo de Jael. E ali então ele entra, vai se refugiar na tenda de Jael. Ele entra no acampamento e ele vai para dentro da tenda de Jael. Ele para ali, na porta da tenda de Jael, buscando um refúgio, um abrigo naquele lugar. E talvez Jael ou eu, você, que está passando por isso, que percebeu que o inimigo entrou no seu acampamento, que ele está na porta da sua tenda, que ele está se aproximando, se aproximando, se aproximando. Talvez você pense assim, por que na minha tenda? O que Deus está querendo com isso? Deus quer destruir a minha família? O que está fazendo? O que Deus está permitindo? Por que esse inimigo veio parar na porta da minha tenda? Deus quer destruir a minha casa? Deus quer destruir a minha família? Não. Ele quer nos fazer compreender que nós somos mães, somos filhas, somos esposas, somos donas de casa, somos funcionárias de empresas, membros de igreja, somos autônomas, né? Somos MEI, microempreendedoras. Nós somos tudo isso. E também nós somos guerreiras de Deus. E Ele conta conosco nas batalhas que Ele trava para destruir os planos do inimigo contra o povo de Deus. O inimigo chegou na sua tenda. É para você se lembrar que há uma estratégia contra essa geração, contra as famílias, contra os bons princípios, contra a moral, contra um relacionamento simples com Deus. Há uma guerra, há uma luta, há uma estratégia do mal contra a humanidade. E nesta batalha, Deus está contando com o seu povo. Então, se o inimigo chegou na sua tenda, não é para destruir a sua casa, não é para destruir a sua família, é para te lembrar que você é uma guerreira de Deus contra as hostes do império do mal. É com você que Deus conta. É com você que Deus conta. Eu me lembro de uma vez que nós saímos, um grupo de amigos, casais amigos, e uma das esposas ali falou uma situação e o marido foi e deu aquele apoio, né? Aí ela foi e disse assim, porque é contigo mesmo que eu tô contando. Se eu não contar com você, eu vou contar com quem?
né? Com aquela coisa de que ele falou tipo assim, ah, então pode contar comigo. Tá bom? Pode contar comigo. E ela foi e deu essa resposta. Mas é claro que eu tô contando com você. Você é meu esposo. E se eu não puder contar com você, eu vou contar com quem? Irmãs, Deus está contando comigo e com você? Mas é claro que Deus está contando comigo e com você. Porque se Deus não puder contar conosco, que somos povo dele, Deus vai contar com quem? Se Deus não puder contar com a igreja, ele vai contar com quem? Se Deus não puder contar com os salvos, ele vai contar com quem? Se Deus não puder contar com os filhos, ele vai contar com quem? Você se lembra lá em Lucas 15, que fala sobre o filho pródigo? Quando o filho volta, se humilha, se quebranta, pede perdão, tudo isso acontece. A gente lê lá no capítulo. O pai prepara um banquete e aquele banquete está cheio de quem? Familiares, amigos, servos, funcionários, pessoas da cidade. Mas o filho mais velho está do lado de fora. Ele não quer entrar. E o que o pai faz? Vai lá no filho e a Bíblia diz, insiste com o filho. Porque se tem alguém, meu filho, que deve estar nesse banquete, é você, que é irmão. Não faz sentido a comunidade inteira comemorar o retorno do seu irmão, os funcionários todos das nossas propriedades comemorar o retorno do seu irmão, se o irmão mais velho está do lado de fora. Não faz sentido. Então eu vim aqui te buscar e te posicionar no banquete, na festa, para você entender que se tem alguém que tem que celebrar o retorno do seu irmão, é você. Por que as batalhas vêm à porta da nossa tenda? Por que o inimigo chega tão perto do nosso acampamento? Muitos são os motivos, mas o principal deles é para que eu e você possamos nos lembrar, as batalhas são reais, elas existem e Deus está contando comigo e com você como guerreiras dele nesse exército contra o mal. Contra o mal. Amém? Ficou claro isso para você? E aí, minhas irmãs, o que Jael faz? Nós vemos aqui um passo a passo tão sábio que eu quero ler aqui. Olha só, a partir do verso 17 de Juízes 4. Enquanto isso, Cícera correu para a tenda de Jael, esposa de Éber o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Cícera e disse: venha para minha tenda, Senhor, entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Ai, gente, coisa de mamãe, né? Olha aí, ó, olha só as artimanhas, olha as estratégias de uma mãe. Ela vai e cobre com uma manta. Por favor, ele pede, me dê um pouco de água, que eu tô correndo, eu tô fugindo, eu tô com sede. Aí ela disse, não, água não. Água não. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro. Então, o leite estava quentinho. Quentinho. Ele toma então aquele leite quentinho, aquele leite morninho, e ela o cobre novamente. Gente, coisa que você e eu podemos fazer. Você tá vendo que é o que você e eu podemos fazer? Ela o cobre novamente. Cícera disse a ela, fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Cícera, exausto, dormia um sono profundo, vê que ela não respondeu. Ela respondeu a isso? Ela disse, sim, senhor. Ela ficou em silêncio. Não há deslealdade na ação dela. Ela ficou em silêncio. Ela não respondeu ao inimigo. A sugestão do inimigo. Ó, você vai fazer assim, 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 é ela.
Na cabeça dela, a estratégia era outra. A gente precisa ficar batendo boca com o inimigo. A gente precisa agir. Agir. E aí, ele disse, diga que não. Mas quando Cícera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Heber, se aproximou silenciosamente com um martelo e com uma estaca que ficou presa, né, o martelo com uma estaca da tenda na mão e atravessou as têmporas. Aqui, ó. Essa parte do crânio de Cícera. Atravessou e cravou no chão. E foi assim que Jael matou o comandante do exército cananeu. Foi assim, a Bíblia diz, foi assim que ela matou. Com manta, com leite, com estaca, com precisão. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. É muito importante essa parte da nossa live. Muito importante, porque são questões práticas. Preste atenção no que eu vou dizer aqui para você. Jael convida Cícera para entrar. Ele fica ali na porta da tenda e ela, entra, meu senhor, não tenha medo. Pode entrar. Entre aqui. Veja bem, Jael não estava indiferente. Jael não estava vivendo uma vida de distração. Ela apenas morava num lugar distante. Apenas a sua família queria viver entre eles. Mas ela sabia o que estava acontecendo. Ela sabia o que estava acontecendo. Como eu disse, você não precisa ser da linha de frente. Ela não era comandante, ela não estava no campo de batalha com Débora, ela não fazia parte do grupo dos intercessores, ela não estava nem entre o exército, ela estava na casa dela. Na casa dela. Você pode viver a sua vida. Você pode viver a sua vida, mas você não deve estar aleatória, indiferente ao que está acontecendo no reino de Deus. Ao que Deus está fazendo nesse tempo. Eu costumo sempre dizer, aquilo que Deus está fazendo na sua casa, na sua vida, na sua igreja, na sua família. Mas há algo que Deus está fazendo no mundo nesse tempo. Se você estiver atenta, você vai ver que diversas mulheres de diversos lugares do Brasil e até fora do Brasil estão comunicando a mesma mensagem. Houve um período em que quase todas as pregadoras falavam sobre mesa, sente-se à mesa, sente-se à mesa, sente-se à mesa, sente-se à mesa, monte a mesa, prepare a mesa. Porque, amadas, há um comunicado de Deus para uma geração. E às vezes nós ficamos tão entretidas, tão presas ao que Deus está fazendo na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. E a gente não percebe o que está acontecendo com o povo de Deus de uma maneira geral. Jael não era uma mulher desligada, distraída. Ela sabia o que estava acontecendo naquela região. Então, quando Cícera chega ao acampamento, ela está entendendo. Esse homem está cansado, ele está correndo, está tendo uma batalha, ele está fugindo. Ele está fugindo do campo de batalha. E olha, se ele está fugindo, Deus está dando vitória a Israel. Porque senão ele não fugiria. E se Deus está dando vitória a Israel e ele chegou à minha tenda, eu vou fazer parte dessa história. Eu vou ajudar para que essa vitória seja consumada. Tetelestai, porque Deus quer sempre chegar nesse ponto na nossa vida, irmãs. Deus não é Deus de... Era uma mulher destacada, mas ela não era uma mulher isolada, indiferente, aleatória, distraída. Não, ela estava por dentro do que estava acontecendo em Israel naquele tempo. Uau! E aí, olha o que ela faz, as estratégias que ela usa para matar o inimigo. Ela o acomoda. Pode entrar. Tu faria isso? Colocaria para dentro da tua casa o inimigo? O acomoda, o cobre, o alimenta,
aguarda que ele durma. Ela aguarda que ele durma. Ele tá ali, né? Cansado, tomou leitinho, vai fazer efeito. Ela tá aguardando, vai fazer efeito. Ele vai dormir. Quando ele dormiu, ela não perdeu tempo. Pegou a estaca da tenda, o martelo. Eu acredito que nem foi. Porque a gente está falando de um comandante do exército. Golpes precisos e certeiros. Cravou a estaca na têmpora de Cícera e ele morreu. Olha, irmãs, alguns inimigos devem ser exterminados ainda do lado de fora. Mas outros só morrerão com o tempo, com a proximidade e estratégia. Eu vou repetir. Existem inimigos que devem ser exterminados ainda do lado de fora. Eles não podem entrar. Não podem entrar. Mas existem inimigos que só morrerão se eles entrarem e com o tempo se aproximarem e você usar de estratégia para matá-los. Você descobriu alguma coisa? Discirna se é o tempo de trazê-la à luz. Porque pode ser que cobrindo, dando leitinho, você descubra ainda muito mais. Muito mais. Então você se lembra de Amã e Esther, no livro de Esther? Você se lembra de Amã, que queria destruir o povo? E o que Esther faz? Ela vai lá desesperada na sala do trono, ela se aproxima do rei Assuero, né, o rei Ataxerxes, e ela fala para ele assim: olha, eu vim aqui denunciar esse sem vergonha desse Amã, que tá aí, ó, tramando um plano para destruir o meu primo Mardoqueu, para destruir o meu povo. Não. Amadas, o que ela faz? Faz o primeiro banquete. Não fala nada. Faz o segundo banquete. Aí ela revela. Você está entendendo o que eu quero te dizer essa manhã? Há inimigos que você precisa matar ainda do lado de fora. Eles não podem entrar. Mas há outros que só vão morrer se eles entrarem. Perceba, irmãs, que se ali na porta da tenda ela pegasse uma estaca e partisse para cima de Cícera, ela quer morrer. Porque ele era um comandante. Ele era um guerreiro. Era um homem de batalha. Ele ia dar um golpe nela e matá-la. O que ela entendeu? Eu não posso contra esse inimigo. Agora, aqui, nessas circunstâncias, eu tenho que colocar ele para dentro. Eu tenho que colocar uma cobertinha. Eu tenho que dar um leitinho, esperar que ele durma. E ó, pá, cravar-lhe com a estaca na têmpora desse maldito. Você tá entendendo? Existem coisas que não adianta você ir com a fúria, você ir com a espada, você vai morrer. Porque é um inimigo habilidoso, argiloso. É um inimigo que tem destreza, que foi forjado para a batalha. Esse inimigo você não pode matar na tenda, na porta da tenda. Você precisa colocar para dentro, cobrir, dar leitinho, esperar que morra. E aí, nesse ambiente de segurança para o seu ataque, você vai e mata. Mas precisa ter uma caminhada estratégica. Estratégica. Você compreende isso? E aí a Bíblia diz que Jael o matou. Jael o matou. Irmãs, se Jael não matasse Cícera e o abrigasse como ele sugestiona, me mantenha aqui seguro na sua tenda. E se alguém vier para cá, porque eles vão vir atrás de mim, eles vão me procurar, eles vão chegar aqui. Ele já sabia que uma hora Baraque ia bater lá, que alguém do exército ia bater lá, porque tem pistas. Tem marcas no chão.
marcas de animal. Tem alguém que viu, sempre tem alguém que vê. Cícera foi para aquela região. O que tem naquela região? Tem o acampamento de Éber. É aquele povo que tem paz com Jabim. Ele deve estar lá, enfiado na tenda de alguém. Vão procurar tudo. Você está entendendo o caos que seria? E arrebenta a tenda, e levanta a tenda, e entra homem aqui, e entra homem acolá, e as crianças preocupadas, e a mãe segurando as crianças. Não, ele não tá aqui, ele não tá aqui. Procura daqui, procura de lá. E bate nos homens, cadê ele, cadê ele? Vocês vão falar, cadê ele, cadê ele? Olha o tumulto que aconteceria dentro do acampamento de Jael. Se ela não matasse Cícera, a sua terra se tornaria área de conflito da qual eles evitavam, que eles fugiam. Éber dizia, eu não quero viver no meio disso, eu quero ficar mais isoladinho no meu canto. Mas se ela não matasse aquele general, a sua casa, a sua comunidade, o acampamento da sua família se tornaria um caos, com traumas, experiências ruins. Aquele lugar que para aquele povo era seguro, era protegido, se tornaria um lugar desprotegido. Ontem mesmo assisti uma reportagem no jornal local, né, o Jornal do Rio Grande do Sul, falando sobre as enchentes, porque tá fazendo um ano, né, gente, que teve as enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul. E apareceu um homem da cidade de Arroio do Meio, que é aquela região ali do Vale do Taquari, bem perto de Lajeado. E ele mostrou a casa dele lá, destruída ainda, muita coisa. Uma região que as pessoas não moram mais. E aí ele não está mais morando ali. Ele saiu de perto do rio Taquari e foi para outra região da cidade. E ele chorou dizendo, aqui era minha terra. Eu cresci nessa rua. Eu brinquei aqui, a minha filha corria aqui. Os meus filhos brincavam aqui. Os aniversários dos meus filhos foram dentro dessa garagem. A minha avó gostava de tomar chimarrão aqui, sentadinha na cadeira na frente da casa. Você entende? Era sofrido para ele deixar aquele lugar. Porque aquele lugar onde ele cresceu, onde ele nasceu, ele se desenvolveu, não é mais seguro. Porque outra chuva pode vir e o rio subir e vai destruir tudo de novo. Então ele foi para outra região longe do rio. Quando Jael mata aquele homem, ela poupa toda aquela comunidade desse trauma, desse desconforto, dessa situação difícil. Eu quero dizer para você uma coisa. Deus não trabalha com vitimização, coitadismo. Ai, coitadinha, dona Paula, que vai ter que ser a mulher que vai guerrear em favor do seu marido, em favor da sua casa. Eu tô com uma pena dela. Não, é uma honra. É uma honra lutar pela minha casa. É uma honra lutar pelo meu esposo. É uma honra lutar pelas minhas filhas. É uma honra lutar pela minha igreja. Irmãs, Jesus não me tira nada. Eu dou porque eu quero dar. Porque eu aprendi com ele a doar de mim. Você não é uma coitada porque você está guerreando pelo seu marido. Você não é uma coitada porque você está guerreando pelos seus filhos. Não é coitadinha de você que está guerreando pela sua igreja, guerreando pela sua vizinhança, orando pelas escolas do seu bairro. Você não é uma coitada. Deus não tem pena de mim, de você, porque nós estamos nos levantando pela madrugada para orar, para buscar estratégia. Nós estamos jejuando, Deus não está olhando do céu, olha, coitadinha, ela já está 7 dias sem tomar café. Não, amadas, é um privilégio você guerrear pela sua casa, guerrear pela sua família. Neemias, no capítulo 4, quando ele posiciona as pessoas no muro para a guerra, ele coloca lança, espada, arco na mão daquelas pessoas, uma população. Aí olha só o que ele diz. Se levantem e sejam corajosos e lutem pelas suas casas, lutem por suas mulheres, lutem por seus filhos e lutem pelos seus irmãos. Ele ativa a razão pela luta. Ao invés de você olhar
Ah, meu Deus, eu tô num jejum de não sei quantos dias. Eu já tô 1 ano sem comer doce. Não fico olhando para isso. Diga, é pela minha filha, é pela minha casa, é pela minha igreja, é pela obra do Senhor onde eu vivo. Ela pagou o preço para que aquela comunidade toda não pagasse. Ela viveu aquela tensão para que a sua casa não vivesse, para que seus filhos não vivessem. Ela enfrentou uma batalha para que houvesse ainda paz no seu acampamento. Para que o seu acampamento tivesse paz. Ela teve que enfrentar uma batalha na sua tenda. Olha, minha irmã, o nome dessa mulher está registrado na Bíblia. O nome dessa mulher está sendo mencionado aqui hoje para você, porque ninguém fica sem recompensa da parte do Senhor. Mas é importante que você saiba que para se obter vitórias, algumas vezes você terá que guerrear para que a sua casa viva em paz. E há coisas que seus filhos nunca vão saber que você está fazendo. Há lágrimas que ninguém vai ver você chorando. Há sacrifícios que ninguém vai ver você cometendo. Sabe para quê? Para que haja paz na sua casa. Quem é essa mulher que está disposta a se calar para que haja paz? Quem é essa mulher que está disposta a orar para que haja paz? Tá todo mundo dormindo e você tá de joelho orando, pagando preço para que haja paz no seu acampamento. Sabe, irmãs, outra coisa importante que eu quero falar aqui é que aquela mulher, uma mulher como eu e você, tá? Não era guerreira, não era mulher de luta. Pelo contrário, era uma família que buscava paz, buscava acordo. Era um povo que queria ficar isolado dessa situação de conflito toda. Essa não era uma mulher de guerra, de conflito, de briga. Não era esse perfil de Jael. Ela estava vivendo numa comunidade que tinha paz com Canaã. Mas ela pega. Tu pode imaginar uma coisa dessa? Amadas, quando eu ando na rua, eu vejo muito acidente, porque eu viajo muito, pego estrada. Então, é normal acidentes em estrada. Isso é normal. Normal não, é comum. Tem coisa que eu não quero nem ver, que eu digo assim, não quero ver não. A gente olha assim, o que é esse engarrafamento quilométrico? Aí vai chegando, acidente. Uma moto. Tem gente ali daí, eu falo com meu esposo, tem gente no chão? Tem, não quero nem ver. Quer ver, tem coisa que a gente não quer ver. Não quer ver. Eu me lembro quando a minha filha caiu na igreja e ela bateu a testa na quina de um degrau. Criou um galo enorme na hora, a gente teve que levar ela no médico, toda aquela função. E a gente estava no culto e ela na salinha com as crianças. Quando a pessoa me chamou, né? Olha, Yasmin caiu, não sei o que, eu já fui, meu Deus. A pessoa tá me chamando, é coisa séria. E aí o irmão dizia, calma, não se desespera. Calma, eu já imaginei o quê? Não quero nem ver. Uma vez a minha filha também caiu, pequenininha. Ela tinha 2 aninhos. Ela caiu do sofá, eu acho que ela dormiu. Ela caiu assim, com o rosto no chão. Quando ela levantou, isso aqui já estava tomado de sangue. E o Senhor, eu tinha que abrir a boca para ver o que tinha acontecido. Da onde estava vindo aquele sangue? Aí vi dente quebrado, boca cortada. Tem coisa que a gente não quer ver. Não é? Agora você imagina essa mulher que assim como você, assim como eu, também não quer ver. Ela também não quer ver gente morta. Ela também não quer ver coisa bizarra, coisa assustadora. Ela é que nem eu e que nem você. Mas ela sabe que ela tem que agir. Aí ela pega uma estaca que era usada para prender a tenda no chão, coloca silenciosamente, ó. Será que foi assim? Será, gente, que ela não fez assim? Ai, Jesus, me ajuda. Será, né, Deus? Eu não posso errar esse golpe. Ele tem que ser preciso, porque se eu errar, esse homem vai levantar com estaca na cabeça mesmo e vai ser um tumulto aqui. Imagina, ela coloca a estaca na têmpora de Cícera, firma essa estaca e martela. Gente, ela usou
a arma que ela conhecia. Quantas vezes será que ela percebeu, esse pano tá meio frouxo. Ah, a estaca que deve estar solta. Aí ela ia lá na tenda e prendia a estaca. Quantas vezes, Heber? Jael, me ajuda aqui. Me ajuda aqui a prender a tenda. E ela ia lá, segurava a estaca para que Heber martelasse. Ou martelava. Isso era uma coisa que fazia parte da vida dela. Martelar a estaca na tenda. Para manter essa tenda firme no chão. Então ela usa a arma que ela conhecia. Mas vamos ser sinceros, que era uma coisa nojenta. Era uma coisa traumática. Era uma coisa terrível. O que ela fez exigiu muita coragem. Ela não teve bloqueios. Sabe por quê, irmãs? Na hora de matar o inimigo, preste atenção aqui, não há espaço para o medo. Eu e você temos que fazer o que deve ser feito. Davi derrubou o gigante com a pedra, mas não foi a pedra que matou Golias. Não foi. A Bíblia diz que Davi crava a pedra na testa de Golias, no único espaço que aquela armadura tinha. Golias, tonto, desorientado, cai no chão. Davi corre, pega a espada de Golias e arranca a cabeça do gigante. Não dá tempo de ter medo. Não dá tempo de ficar, será que essa arma vai funcionar? Será que isso aqui... Não dá. A estratégia ela usou antes. Acomodar, cobrir, dar leitinho, esperar dormir. Agora é ação. Eu preciso matar. Irmãs, quem quer vitória faz o que deve ser feito e usa as armas que tem. Quem quer vitória faz o que deve ser feito e usa as armas que tem. Olha como eu escuto. Como eu escuto. Ah, eu não dou dízimo não. Por quê? Porque não está no Novo Testamento. Não é por isso não. Não é por isso. Porque está no Novo Testamento. Jesus fala sobre isso. Por que não se dá dízimo? Mesquinharia. Medo de ficar sem dinheiro. Medo de não conseguir pagar as contas. Ah, eu não jejuo não. Por quê? Porque a Bíblia não fala sobre isso. Porque não precisa de sacrifício. Porque isso é religiosidade. Não é não. Por que a gente não jejua? Porque a gente gosta de comer. A gente gosta de comer. Ninguém quer ficar sem comer. Ah, eu não levanto de madrugada para orar não. Porque não precisa disso. Qualquer hora do dia. O Senhor me ouve. É porque a gente não quer largar a cama. Porque a gente gosta da cobertinha. Porque a gente gosta do colchão fofinho. Sabe por quê, irmãs? Porque quem está passando luta, quem está passando prova, não fica procurando na Bíblia se tem que jejuar ou não. Vai e jejua! Quem está passando luta, quem está lutando contra o inimigo, não fica perguntando, eu tenho que jejuar, não tenho que jejuar. Jejua o ano todo, se for possível. Quem está passando luta, minha irmã, passa a madrugada acordada, chorando, não sabe o que orar, mas ora chorando, ora gemendo, porque tem luta. E às vezes a gente julga as pessoas. Não precisa desse sacrifício. Sabe por quê? Porque não é na nossa casa um filho alcoolizado. Não é o meu filho que está na prostituição. Não é meu filho que está na droga. Não é meu filho que está se perdendo. Não é meu casamento que está em ruína. Deixa ela. Deixa ela com a estaca dela. Deixa ela com o martelo dela. Porque ela tem uma luta para lutar. Ela tem uma batalha. Ela tem um inimigo para vencer. Deixa ela com o jejum dele. Sai pra lá com essa teologia. Sai pra lá com esses argumentos bíblicos. De pessoas que não se envolvem nas batalhas. Pessoas que não se envolvem nas guerras. Que vivem a sua vida na sua paz e na sua tranquilidade. Deixa ela gemer. Deixa ela gritar. Deixa ela chorar. Deixa ela jejuar. Deixa, porque ela tem uma luta. Ela tem um inimigo. E no meio da batalha não dá tempo de procurar argumento teológico. Não dá tempo.
tempo. Eu tenho uma batalha para vencer. Eu tenho um inimigo para destruir. Há um perigo dentro da minha casa. Eu tenho que guerrear. Eu não sei você, mas eu estou cansada. Cansada desses crentes, desse evangelho raso. De gente que não quer profundidade com Deus. E não se contenta com a sua vida rasa. Porque escolheu viver no raso. Seja raso, viva no raso. Mas ele tem que incomodar quem quer profundidade. Viva no seu raso. E deixe quem quer profundidade. Deixe ela. Ela está angustiada. Ela está desesperada. Ela tem medo. Eu estou cansada desse monte de argumento bíblico para sustentar o que a gente tem que fazer. E a gente fica procurando na Bíblia, não, eu tenho que achar uma coisa aqui para eu não precisar jejuar, pelo amor de Deus. Eu tenho que achar uma coisa aqui para poder dizer que eu não tenho que fazer campanha de oração. Aí a gente critica essas pessoas. Critica. Ai, para que isso, propósito de oração? Para que isso? Isso não é bíblico. Para que isso? Esse monte de jejum, isso não é bíblico. Gente chata. Gente rasa. Que quer viver um cristianismo de ir para a igreja, cantar seus louvores e ir para sua casa. Glória a Deus, seja feliz. Mas deixa quem está na sua luta. Deixa quem está na sua prova. Deixa essa pessoa buscar em Deus estratégia. Deixa ela buscar o Senhor. Deixa ela guerrear com as armas que ela conhece. Deixa ela. Irmãs, quando a gente passa por uma luta, quando a gente passa por uma prova, e eu não digo isso com os meus estudos teológicos, eu digo isso com o que está acontecendo na minha carne, no meu coração. Quando a gente passa por uma batalha espiritual, a gente faz o que tem que ser feito. A gente planta bananeira se tiver que plantar. Mas a gente faz o que deve ser feito. Faz o que deve ser feito. E é isso que o Espírito Santo está soprando aqui no meu ouvido o tempo todo, essa frase. Que o Espírito Santo está soprando aqui no meu ouvido. Deixa ela. Para de falar dela, deixa ela. É da angústia da sua alma que ela clama. É do medo. É das aflições da batalha que ela clama, que ela ora. Há uma causa legítima. Há uma dor real no coração dessa mulher. Ah, meu Deus. Meu Deus. Ah, Senhor. Eu espero que essa palavra liberte você, que precisa romper com o raso, porque a sua luta é muito grande. E só tem esse caminho. Estaque martelo. E você tá com medo. Medo do que as pessoas vão falar. Se te ouvirem nas suas línguas. Se te ouvirem nos seus rodopios. Se ouvirem o seu grito. Ah, Jesus, você tá com providência. Não tenha medo, minha irmã. Não tenha medo, minha irmã. Use as armas que você conhece. Use as armas que você conhece. Eu quero concluir aqui falando sobre o finalzinho, quando Jael mata Cícera dentro da sua tenda. A Bíblia diz assim, verso 22. Quando Baraque passou por lá, à procura de Cícera, veja, o que eu disse no início. Cícera sabia, uma hora Baraque ia chegar ali. Uma hora o exército ia chegar ali. E ele diz, fica na porta. Quando aparecer, você diz que não tem ninguém aqui dentro. Baraque chega lá. E quando ela viu Baraque,
ela disse para ele, ela saiu ao encontro daquele homem e disse para ele: venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Cícera com o crânio atravessado pela estaca. Com o crânio atravessado pela estaca. Irmãs, Jael não mostrou um prisioneiro. Jael não mostrou um hóspede dormindo na sua tenda. Jael não mostrou um amigo, alguém com quem ela tinha um acordo. Quando Jael chamou Baraque para dentro da sua casa, ela mostrou um defunto, um homem morto que não podia mais causar mal a Israel. O que eu quero dizer com isso? Existe um tempo de você falar. Existe um tempo de você mostrar. Existe um tempo. A Bíblia não relata isso porque eu acredito que tudo isso aconteceu muito rápido. Porque estava havendo uma batalha. Não foi no dia seguinte, não foi na mesma situação, no mesmo contexto. Mas a Bíblia não conta aqui que ela foi chamando as pessoas dali do acampamento. Venham ver, olha só o que eu fiz. Olha o que entrou. Ó, ora por mim, hein? Ó, Cícera tá dentro da minha tenda. Ó, eu não vou fazer alguma coisa. Não, irmãs. Ela deixou Cícera entrar. E o negócio foi entre ela e Cícera. Quando Cícera morreu, ela guardou aquele defunto dentro da tenda dela. Porque não ia significar nada. Mostrar para a tenda do lado, mostrar para o marido. Amado, olha só. Às vezes você está passando prova porque você quer ficar mostrando para o seu marido, mostrando para os seus filhos cada coisa que você está fazendo com o inimigo. Olha aqui, ó. Eu tô cobrindo ele, hein? Olha aqui, ó. Eu tô dando leite, hein? Ó, peguei a estaca, hein? Vou matar, hein? Ó, matei, hein? Ah, se não sou eu nesse acampamento para matar o inimigo, ninguém mais faz isso. Não. Porque existe uma pessoa a quem nós daremos satisfação das batalhas da vida. Aquela que nos alistou. Quem chamou Jael para a batalha foi o próprio Deus, que por meio da profetisa Débora, no versículo 9, disse: ok, Baraque, você vai agir desse jeito, né? Tudo bem, mas saiba que a vitória, o defunto, vai ser dado na mão de uma mulher. Quem vai matar Cícera será uma mulher. Então, o Espírito Santo colocou o nome dela. Jael, eu tô te convocando para a batalha. E foi a ele que ela prestou satisfação. Quando Baraque chegou na sua tenda, era como se o Espírito Santo estivesse ali, como Deus estivesse ali. Baraque era o comandante do exército, ao qual ela havia sido alistada. Então ela devia satisfação a Baraque, como comandante do exército, como aquela pessoa que vai dar a estratégia, a direção, representando o próprio Deus aqui. Quando Baraque chega à tenda dela, ela fala: pode vir. Você está procurando quem? Cícera. Aqui está o homem que você está procurando. E quando Baraque vê Cícera, ele está morto no chão. Nem mesmo se levantar ele poderia, porque aquela estaca tinha cravado no chão. Estava preso, o crânio dele ficou preso ao chão por causa daquela estaca. Irmãs, só existe uma pessoa a quem nós precisamos dar satisfação das nossas ações: Deus. Eu não estou dizendo com isso que você não tem que dar satisfação para o seu pastor. Não é isso, não confunda a minha fala. Coloca a palavra na minha boca. O que eu quero dizer é o seguinte: você não precisa ficar mostrando o passo a passo. Que etapa que está a batalha? O que você já fez até aqui? Por que você está fazendo desse jeito? Não, eu estou fazendo isso porque, olha, porque o Senhor falou comigo por meio de um sonho, de uma visão. Não. Aguarde um momento. Porque quem te alistou vai parar na porta da sua tenda e vai perguntar: cadê Cícera?
E você vai dizer, tá aqui, o homem que você procura. Amadas, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Hoje, você está precisando lidar com o inimigo dentro da sua tenda, né? Mas não vai demorar muito para que você mostre para Deus o defunto. Tá aqui, ó, cravado no chão. Esse homem que queria a destruição da minha família, que queria a destruição do meu povo, tá cravado no chão. Se você está passando batalhas e lutas, use as estratégias que o Senhor está te dando. E acredite, você mostrará para Deus o defunto, não o prisioneiro, não o hóspede. Você vai mostrar para Deus o guerreiro morto, como quem diz, tá feito, Senhor. Tetelestai. Fica firme nessa batalha, minha irmã, até o Tetelestai. Fique firme nessa cruz até o Tetelestai. Fique firme nas suas estratégias, na sua busca, na sua oração até o Tetelestai. Fica firme. Fica firme. Porque quando o general, o Senhor dos exércitos, bater na tua tenda e te perguntar, cadê aquele espírito de rebeldia? Cadê aquele misticismo? Cadê aquela quebra de valores? Cadê o álcool? Cadê as drogas? Cadê aquele gigante que assola a sua família de geração em geração? Cadê? Cadê o divórcio? Cadê? Cadê a agressão? Cadê o desequilíbrio? Cadê os remédios? Cadê a depressão? Cadê a ansiedade? Cadê a louca? Cadê a mulher que nunca vai construir uma família? Cadê? Cadê a prostituição? Cadê? Você vai poder erguer as suas simples ferramentas e mostrar para Deus, está aqui o demônio, a potestade que nos assolava de geração em geração. Porque essa guerra não começou comigo. Eu estava lavando a minha louça quando o Senhor falou com Baraque que era tempo de guerrear. Eu nem moro perto da guerra, o meu acampamento fica longe e a minha família é o tipo de família que quer paz. Aqui não tem espada, não tenho lança, não tenho arco. Eu não sou uma mulher de guerra. Mas ele entrou aqui e com essas armas aqui, Senhor, as simples armas da minha vida, esse guerreiro, entrou aqui um guerreiro e está saindo daqui um defunto. Entrou aqui um combatente e está saindo da minha casa um defunto. Entrou aqui com sugestão, dizendo que eu tenho que fazer isso ou aquilo. Fica na porta e se alguém aparecer, você diz isso ou aquilo. Entrou alguém dentro da minha casa e eu não sabia como lidar com aquilo. Entrou andando, vai sair carregado. Irmãs, a Bíblia diz que por um caminho o inimigo vem. Por um caminho. E isso eu entendo aqui, na limitação do meu entendimento, dessa fase da minha vida. Mas eu entendo que um caminho significa um plano, uma estratégia. Ele não tinha outro caminho, ele tinha essa estratégia. Então ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia como ele ia lutar. Ele estava certo, convicto, não tem como dar errado. Por um caminho ele vem, mas por 7 ele fugirá. Sabe o que significa? Ele vai ficar confuso, desorientado. Eu vou por aqui não, aqui não, eu vou ter que fugir. Não sabe nem para onde ele vai fugir.
esse mesmo inimigo que entrou na sua tenda, tão certo, tão empoderado de si, dando ordem dentro da casa dos outros, dizendo como vai ser dentro da sua casa. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de inimigos espirituais, porque sua luta não é contra a carne, não é contra sangue. Entrou dentro da sua casa ditando ordem, dizendo como é que você tem que fazer e deixar de fazer, ameaçando, amedrontando, entrou andando, entrou intimidando. Vai sair carregado. Vai sair carregado para sua cerimônia fúnebre. E tudo que ele possuía será despojado, como diz a palavra. Eu vou retirar dele tudo aquilo que ele usou para fazer o mal contra o povo de Deus. Fica firme nessa batalha. Eu quero te agradecer por ter caminhado conosco hoje, ter ficado comigo aqui nessa live. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Quinta-feira nós temos a live de oração com a Neide Cassiano, às 9 horas, Mães que Oram. Venha orar pela sua casa. Isso é uma estaca, isso é um martelo poderoso. Oração. Venha orar pela sua casa aqui no Instagram, às 9 horas, com a Neide. Também, amadas, nesse mês de maio, no nosso devocional, né? Tá chegando aí o mês de maio, o nosso devocional lá no grupo Mulheres Satisfeitas vai ser a mulher virtuosa e o seu trabalho. Nós vamos aprender características tão preciosas que a mulher virtuosa nos ensina sobre trabalho. Porque o mês de maio já começa assim, né? Trabalho. O dia do trabalhador. E o dia das mães, mãe é o quê, gente? Trabalhadora desta casa, não é verdade? Então a gente vai estar falando sobre isso. E também quero te dizer que a nossa agenda para junho já está fechada. E nós vamos já estar divulgando a mesa com a Ana, vai ser em Volta Redonda e Partido Alferes. Então, se você é dessa região e também no Espírito Santo em Vila Velha, você pode sentar comigo à mesa. O nosso tema para junho é Quem diria? Quem diria? Quem diria que eu viveria tudo que eu tenho vivido na minha vida? Quem diria? Quem diria? Tá bom? Deus abençoe. Sobre o retiro, ainda temos vagas abertas e nós vamos ter muito prazer de te receber conosco lá nos dias 26, 27 e 28 de setembro no sítio Manancial, no Rio de Janeiro, tá? E um recado muito importante, gente. Vocês me dão um minutinho? Vocês têm essa paciência comigo? Pode me dar um minutinho só para eu poder compartilhar com vocês algo muito especial que vai acontecer agora em maio? Sempre vocês me esperam um minutinho só. Conta aí, um minutinho. Ó, nem foi um minuto, hein? Cheguei antes. Meninas, olha só, quero mostrar para vocês aqui. Todas as vezes que a gente vai abrir uma turma da Escola da Mãe Satisfeita, a gente começa com um propósito de jejum e oração, tá? Então, nós já fizemos 3 propósitos de jejum e oração pelos nossos filhos. Desde 2023, a gente está aí com a Escola da Mãe Satisfeita. E nós encerramos, né, recentemente a 3ª turma, e agora, em maio, nós vamos fazer mais uma campanha de jejum e oração para poder abrir mais uma turma da Escola da Mãe Satisfeita, né? Então, essa turma ela vai ter as suas vagas abertas aí no finalzinho de maio até o comecinho de junho, tá? E em junho a gente inicia a 4ª turma da Escola da Mãe Satisfeita. Mas a novidade é que nós vamos ter 7 dias de jejum e oração. E dessa vez não será pelos filhos, será pelas mães. São 7 dias de clamor pelas mães. Tempo de eliminar para aliviar. Cada dia do nosso devocional, nós vamos aprender a eliminar algo para receber o alívio de Deus, baseado na vida de Agar. Então, nós preparamos esse material, né? Caso alguém queira recebê-lo de forma impressa, a gente já vai divulgar como é que vai ser feito isso.
já com valor incluído do frete, para você receber na sua casa, tá? A gente já vai começar a liberar esse material essa semana, para que quando iniciar o jejum você tenha em mãos. Então a gente vai disponibilizar assim, impresso, encadernadinho, tá, gente? Tá muito bonito o material, feito com muito capricho, dados pessoais. E aqui vamos ter também explicando sobre o jejum. E aí explica sobre a Escola da Mãe Satisfeita. Tem também um espaço para você colocar os pedidos de oração. E vem o texto de cada dia. Então, por exemplo, aqui no dia 1, vem o tema, o texto base bíblico, né? O texto de ensinamento, o devocional, e aí vem o espaço aqui para você refletir, para você orar e para você adorar, tá? Então, esse material, ele vai ser enviado pelo correio para quem tiver interesse de tê-lo assim impresso. Eu já tenho 20 exemplares impressos. Então, se você tiver interesse, eu já posso enviar para você, tá? Então, ele fica com uma taxa já incluída, o valor do frete. E também nós vamos disponibilizá-lo em formato PDF como um e-book, para você poder estar acompanhando aí. Então, mês de maio tem muitas novidades. A gente tem o devocional da Mulher Virtuosa e o Trabalho. A gente tem as lives, né? Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia. A live Mãe que Ora. Vamos ter a abertura da 4ª turma da Escola da Mulher Satisfeita. Tá bom? Então, são coisas que vão estar acontecendo aí em maio. Eu quero deixar esse convite para vocês. Amadas, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Beijo carinhoso, fiquem na paz de Jesus, Deus abençoe, até terça-feira que vem.